Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, foi um dos mais influentes apóstolos cristãos e um importante líder religioso do século I. Ele nasceu em Tarso, na atual Turquia, em torno do ano 5 d.C. e cresceu em uma família judaica. Seu pai era um fariseu e Paulo foi educado na tradição judaica. Durante sua juventude, Paulo tornou-se um fervoroso defensor da lei judaica e dos costumes. Ele até mesmo perseguiu os cristãos, considerando-os hereges. No entanto, por volta de 33 d.C., ele teve uma experiência de conversão radical enquanto viajava para Damasco. Nessa visão, ele se encontrou com Jesus Cristo e se converteu ao cristianismo. Após sua conversão, Paulo tornou-se um missionário cristão e começou a pregar a mensagem de Jesus Cristo em toda a região do Mediterrâneo. Ele escreveu várias epístolas que se tornaram parte do Novo Testamento, incluindo Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Paulo viajou amplamente, fundando igrejas em toda a região do Mediterrâneo e enfrentando muitos desafios ao longo do caminho, incluindo perseguição e prisão. Ele foi preso várias vezes, incluindo em Filipos, Jerusalém e Roma. No entanto, mesmo na prisão, Paulo continuou a escrever e a pregar o Evangelho. Paulo morreu em torno do ano 67 d.C., durante o reinado do imperador Nero, em Roma, onde foi martirizado por sua fé. Sua influência no cristianismo tem sido imensa e sua teologia tem sido estudada e debatida por séculos. Paulo é lembrado como um dos principais fundadores do cristianismo. A mensagem de Paulo foi fundamental para a propagação do cristianismo nas primeiras comunidades cristãs. Ele enfatizou a importância da fé em Jesus Cristo, da salvação pela graça e da liberdade da lei judaica para os gentios convertidos. Ele também enfatizou a importância do amor, da humildade e da unidade entre os cristãos. Alguns dos ensinamentos mais importantes de Paulo incluem a ideia de que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não é algo que pode ser ganho por obras. Ele também ensinou que todos os seres humanos são pecadores e estão separados de Deus, mas podem ser reconciliados com Deus através da fé em Jesus. Paulo também enfatizou a importância da comunidade cristã, encorajando os cristãos a amarem e servirem uns aos outros, e a compartilhar uns com os outros suas necessidades materiais e espirituais. Além de seus escritos, Paulo também é lembrado por suas contribuições à organização da igreja cristã primitiva. Ele viajou extensivamente, visitando comunidades cristãs em todo o Mediterrâneo, e estabelecendo líderes e estruturas de liderança para essas comunidades. A vida e o ministério de Paulo têm sido objeto de muitos estudos e debates, e sua influência continua a ser sentida em todo o mundo cristão hoje. Ele é lembrado como um dos grandes líderes e defensores do cristianismo primitivo e como um exemplo de coragem e compromisso com a causa de Deus. A influência de Paulo na história da igreja cristã e na cultura ocidental é inestimável. Suas cartas foram amplamente lidas e interpretadas por teólogos, estudiosos e líderes cristãos ao longo dos séculos. Suas ideias e ensinamentos foram incorporados nas doutrinas e liturgias de muitas denominações cristãs e são considerados fundamentais para a compreensão da teologia cristã. Paulo também desempenhou um papel importante na expansão do cristianismo para além do mundo judaico. Ele viajou para regiões onde a cultura grega e romana predominava, e sua mensagem foi adaptada para atender a essas comunidades. Isso ajudou a transformar o cristianismo de uma seita judaica para uma religião universal que poderia ser praticada por pessoas de todas as origens culturais. Além de sua importância religiosa, Paulo é lembrado como um dos mais influentes pensadores da história. Suas ideias sobre liberdade, amor e justiça têm inspirado pensadores, escritores e ativistas ao longo dos séculos. Seu legado também pode ser visto em obras literárias e artísticas, como em pinturas que retratam sua conversão ou em poemas que celebram sua vida e obra. Em resumo, Paulo é lembrado como um dos mais importantes líderes religiosos da história. Sua mensagem de amor, fé e liberdade tem influenciado gerações de cristãos e não cristãos. Sua teologia e ensinamentos têm sido objeto de estudo e debate por séculos, e sua influência continua a ser sentida em todo o mundo. Ainda hoje, muitos cristãos encontram inspiração nas epístolas de Paulo e seguem seus ensinamentos. Seus escritos são considerados parte fundamental do Novo Testamento e são estudados em todo o mundo como uma das mais importantes obras da literatura religiosa. A teologia de Paulo tem sido objeto de intensa discussão e debate ao longo dos séculos, com muitos teólogos cristãos tentando interpretar e aplicar seus ensinamentos em suas próprias épocas.
Sua ênfase na graça e na fé em Jesus Cristo, em vez da lei judaica, influenciou o desenvolvimento do cristianismo em todo o mundo. Além de suas contribuições religiosas, Paulo também é lembrado como um exemplo de coragem e compromisso com a verdade. Mesmo enfrentando perseguição, prisão e martírio, ele nunca vacilou em sua fé ou em sua dedicação a espalhar a mensagem do Evangelho. Em resumo, a biografia de Paulo é a história de um homem que passou de perseguidor a pregador do cristianismo, deixando um legado duradouro na história da religião e da cultura ocidental. Sua influência continua a ser sentida em todo o mundo, e seus ensinamentos escritos continuam a inspirar milhões de cristãos hoje. O impacto de Paulo na história da religião e da cultura ocidental é indiscutível. Através de suas viagens missionárias e de seus escritos, ele ajudou a espalhar o cristianismo em todo o Mediterrâneo, estabelecendo comunidades cristãs e lideranças locais. Além disso, sua teologia influenciou a doutrina cristã, tornando-se um dos pilares fundamentais do cristianismo. Os ensinamentos de Paulo também influenciaram a arte, a literatura e a filosofia ocidentais. Sua ênfase na graça, na fé e na liberdade em relação à lei judaica inspirou muitos pensadores, escritores e artistas ao longo dos séculos. Mas seu legado também é objeto de controvérsia e debate. Algumas pessoas criticam sua teologia, especialmente sua ênfase na salvação pela fé em Jesus Cristo em vez das obras, e outras questionam seu tratamento das mulheres em suas cartas. No entanto, muitos estudiosos e teólogos defendem a relevância contínua dos ensinamentos de Paulo para a vida cristã moderna. Eles argumentam que sua teologia oferece uma mensagem de esperança e liberdade, e que seus ensinamentos sobre a comunidade cristã e o amor ao próximo são tão relevantes hoje quanto eram na época em que foram escritos. Independentemente das opiniões divergentes sobre sua vida e obra, a biografia de Paulo continua a inspirar e fascinar muitas pessoas em todo o mundo. Sua história de transformação e dedicação à causa da verdade e da justiça é um exemplo poderoso de como uma pessoa pode mudar o curso da história e deixar um legado duradouro. Além disso, a figura de Paulo como um homem que se converteu radicalmente e se dedicou à pregação da mensagem de Jesus Cristo tornou-se um exemplo de transformação pessoal e de dedicação à causa da justiça e da verdade. Em resumo, a biografia de Paulo é uma história de transformação, coragem e compromisso com a verdade. Sua vida e obra continuam a ser estudadas e debatidas em todo o mundo, e sua influência continua a ser sentida em muitos aspectos da cultura e da sociedade ocidentais.